O governo de Donald Trump começa a intervir brutalmente na economia e nas regras do jogo. E isso mostra que tanto um populismo à esquerda é completamente doentio e deletério, mas também o mais à direita pode ter complicações severas na economia. Vamos entender dois pontos importantes que afetam diretamente tanto o dólar como o real e, consequentemente, todo o nosso patrimônio. Imagine um tempo atrás se o governo atual brasileiro, obviamente revolucionário por nascimento, todos nós sabemos, resolvesse usar o Ministério da Justiça para intervir no Banco Central. Nós, obviamente, já batemos muito no governo Lula quando ele veio a público e se colocou, naturalmente como é, intervencionista e contra a independência do Banco Central. Algo que em países, inclusive na América Latina, já é discussão passada há mais de 2 décadas, sem exagero. E no Brasil ainda discutimos a importância de um Banco Central. Eu falarei no final aqui o meu posicionamento sobre tudo isso. Mas é importante contextualizar que hoje o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação criminal contra Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve, e supostamente essa investigação é a respeito de uma reforma do prédio do Federal Reserve, mas no fundo, obviamente, sabemos que é uma intimidação. Afinal de contas, o presidente Trump vem batendo e muito no Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, chamando de estúpido, de ignorante, de burro, tudo porque Trump quer baixar a taxa de juros e Jerome Powell, junto com o colegiado do Banco Central, não acredita que há condições suficientes para baixar de forma tão rápida quanto o Trump acredita que deva baixar as taxas de juros. Vale lembrar que o déficit americano continua subindo ano após ano. A dívida não para de crescer, o gasto americano acima da arrecadação, ou seja, o déficit, não para de crescer, a emissão de dívidas, consequentemente, para cobrir esse rombo, não para de crescer, e tudo isso coloca pressão na já imensa e acima de 38 trilhões de dólares da dívida americana, que muitos começam a questionar. Será que isso é verdadeiramente impagável? Imagine, volto nesse ponto, se isso acontecesse em países atrasados como o Brasil, como Colômbia, enfim, países intervencionistas por natureza. No Federal Reserve, algo que é institucionalizado já há muitas e muitas décadas, que o Banco Central ele deve ser independente para não ter interferências políticas. Caso contrário, as interferências acabam comprometendo o valor da moeda, consequentemente o poder de compra das pessoas e toda a situação macroeconômica do país e a microeconomia, inclusive das empresas, ou seja, o país inteiro é afetado. Nós sabemos, aconteceu no Brasil com a Dilma, quando o presidente do Banco Central era o Tombini, que eles baixaram as taxas de juros sem a condição fiscal para isso. O que aconteceu foi que a inflação ultrapassou 10% ao ano. Aconteceu na Turquia, aconteceu na Argentina, pré-Milley, enfim, a história sempre se repete. Claro que nos Estados Unidos é diferente, uma vez que a demanda por dólares, ou seja, a demanda por dívida americana é muito superior à demanda da dívida brasileira, da dívida argentina, da dívida turca, enfim, de todos esses outros países muito mais intervencionistas por natureza. Mas mesmo assim, o mercado começa a questionar até quanto podemos comprar de dívida pública americana. Tanto é que o Banco Central dos Estados Unidos já começa a falar a respeito de monetizar a dívida novamente, ou seja, ele comprar títulos do mercado para gerar aquela liquidez e baixar a taxa de juros futura mais longa, uma vez que o mercado já coloca um risco maior pelo tamanho da dívida dos Estados Unidos. Portanto, se baixarem a taxa de juros sem as condições específicas para tal, e vale lembrar que as taxas de juros nos Estados Unidos já estão baixando, mas não na velocidade que Trump quer. Isso pode comprometer ainda mais as condições americanas. Depois disso, obviamente, o que aconteceu? O dólar perdeu força. Esse é o DXY, que é o índice do dólar frente a uma cesta de 6 principais moedas na última semana. Então veja que ele perdeu aqui no lado direito do gráfico, veio perdendo valor. Mas também é importante mencionar que Donald Trump quer um dólar mais fraco. Isso faz parte do plano econômico dele que ele mencionou lá atrás e afeta também o real, como falaremos daqui a pouco. Mas tudo isso coloca em xeque como o Trump se comportará com o próximo presidente do Federal Reserve. Será que ele colocará alguém apenas para respeitar as suas ordens? Parece que estamos fazendo a mesma discussão de quando o Lula indicou o Galípolo aqui. Veja, mas isso acontecendo nos Estados Unidos, algo que institucionalmente parecia página virada há décadas. Portanto, há um risco institucional
importantíssimo a ser levado em consideração. Tanto é que o ouro continuou subindo, batendo o recorde, ultrapassou 4.600 dólares a onça Troy, e a prata subiu mais de 7%. Apenas hoje que eu estou gravando, no dia 12 de janeiro. Ou seja, o mercado já vem colocando um risco maior e, portanto, ouro e prata não para de fazer máximas atrás de máximas, que inclusive eu deixo o QR Code aqui na tela. Para quem quiser falar com a minha equipe e comigo a respeito de investimentos, será um prazer imenso, que é justamente a minha atividade principal, atuando há 20 anos, 19 anos mais especificamente, dentro do mercado financeiro. Estou aqui na Europa, dia 20 eu volto ao Brasil e podemos marcar esse bate-papo com o maior prazer. Pois bem, eu já gravei em outros vídeos e Trump mencionou na sua política de governo, quando ele voltou e iniciou esse segundo mandato, que ele queria um dólar mais fraco, porém hegemônico ainda. Não quer moedas que façam frente ao dólar, e ainda de fato, na minha opinião, não há, mas ele quer uma moeda mais fraca para corrigir as distorções na balança comercial e nas transações correntes dentro da balança de pagamentos dos Estados Unidos e depender menos dos seus inimigos, como a China, para importar inclusive insumos de guerra. Tanto é que os Estados Unidos gastarão nesse ano por volta de $1,5 trilhão de dólares apenas na parte militar, em defesa. O segundo país que mais investe é a China, com 240 bilhões. Esse ano que passou, os Estados Unidos investiram próximo a 1 trilhão. Segundo consta, ele aumentará para próximo a 1,5 trilhão. É impressionante. Só que isso significa um gasto maior para dentro de um dos campos do orçamento, onde outros ficarão deficitários. Então, ou o governo arrecada mais, ou ele corta gastos em outro ponto, ou ele vai emitir mais dívida. Então, a situação ela é bem complexa e acaba interferindo aqui no Brasil. Um dólar mais fraco, se o Brasil tem uma mudança, que eu acredito que teremos, o sistema não quer mais essa nefasta situação que o Brasil vive, esse clima hostil para negócios, ou seja, me parece que eles não querem mais o PT. Isso significa que o real pode sim vir a se valorizar, entrando alguém com uma mínima responsabilidade fiscal. E o dólar perdendo mais valor ainda, significa claramente uma taxa de juros mais baixa no Brasil, um real mais valorizado, ativos importantes como NTNBs que podem se valorizar, e eu tenho falado isso já há muito tempo dentro dos grupos que eu participo. Mas antes de continuar, um ponto importante. Boa parte das informações que eu uso nas análises desse vídeo e de todos os outros dentro desse canal vem do Market Live, um grupo fechado de WhatsApp do qual eu participo ativamente. Lá você recebe notícias em tempo real de política, economia, investimentos, geopolítica e o mais importante, sem ruídos, sem vieses, sem militância, em tempo real, sem atraso. Quem assina também recebe o acesso ao GeoLive, com alertas curtos e objetivos a respeito da geopolítica mundial, que não para de mudar recentemente. É literalmente informação antes de virar manchete. Se você entende que estar bem informado é uma forma importante de proteção do seu patrimônio, o link está no descritivo e nos vemos lá dentro do grupo. Agora, o segundo ponto são as grandes empresas de petróleo americanas falando que não querem investir na Venezuela. E aqui eu vou fazer o link com outra intervenção dentro do mercado privado, como isso também é extremamente deletério. Veja, a petrolífera dos Estados Unidos diz a Trump que investir na Venezuela é inviável. Isso foi o diretor da ExxonMobil que falou. É inviável investir na Venezuela, e já fiz outros vídeos aqui, inclusive eu lancei meu livro da Venezuela na semana passada, vou deixar também o link aqui na descrição, e lá eu menciono tudo que nós vivemos na produção do documentário da Venezuela lá em 2023 em loco. E dessa forma, também expõe para a própria esquerda, que simplesmente falou que os Estados Unidos invadiram a Venezuela única e exclusivamente porque as empresas privadas queriam o petróleo deles. Veja, não é tão simples assim. Donald Trump pode querer, realmente, mas e as empresas privadas? E aqui entra toda essa intervenção que a gente está falando. Mas por que essas empresas não querem, então, investir na Venezuela? Fica claro que Donald Trump entrou na Venezuela justamente pelo petróleo e pelas condições geopolíticas para ter uma hegemonia maior dentro do lado do Ocidente, com menor risco desse campo das Américas ter uma dependência à China, ou seja, a China se intrometer o menos possível pela região. Mas outra coisa é que as empresas privadas coloquem a mão no bolso para tirar o dinheiro do caixa e investir na Venezuela. Veja, inclusive Trump disse que após as declarações do executivo da ExxonMobil, que eles podem ficar de fora da Venezuela. Ou seja, ele criticou que é inviável investir e aí o presidente fala, então você vai ficar de fora? Veja o nível de intromissão que estamos vivendo. Eu estive nas eleições dos Estados Unidos, apoiei Donald Trump, eu sou libertário,
Eu acho que a Venezuela precisava de uma intromissão, sim. Eu acho que o regime do Irã deve cair. Eu falei num vídeo agora, faz pouco tempo. Eu sou contra qualquer tipo dessas intromissões. Mas o que Donald Trump vem fazendo é ultrapassando qualquer linha institucional. Não estou falando de entrar na Venezuela, isso eu era a favor. Estou falando a respeito da intromissão nas empresas privadas e na instituição Federal Reserve, que ela deve ser sempre independente, se existir, como eu falarei rapidamente no final. Mas por que as empresas então americanas não querem investir na Venezuela? Basicamente a infraestrutura está deteriorada há muitos anos, como eu mostrei, tanto no documentário como no livro. A economia não avançou, não houve investimento em inovação e tecnologia, e nas últimas décadas o mundo simplesmente evoluiu brutalmente com relação a isso. Portanto, está completamente sucateado o campo de extração de petróleo da Venezuela. Eles chegaram a retirar mais de 3,5 milhões de petróleos por dia, hoje abaixo de 1 milhão de petróleo. E vale lembrar que as empresas estão falando que precisa investir 100 bilhões de dólares na Venezuela para ter um retorno ao longo dos próximos anos para conseguir extrair uma quantidade importante de petróleo da Venezuela para exportá-lo, para vendê-lo. 100 bilhões de dólares. E fazendo esse cálculo, o preço do petróleo hoje do barril está 60 dólares. Donald Trump vem falando que se eles conseguirem aumentar a produção da Venezuela para algo como 2 milhões e meio de barris de petróleo por dia, o preço do petróleo pode cair para casa dos 50 dólares. Diminui a receita das próprias empresas, que precisarão tirar do seu caixa 100 bilhões. E aqui um cálculo básico. As empresas precisariam de mais ou menos, ao preço de petróleo, dos 50 dólares o barril, por volta de 10 anos, para ter o retorno dos 100 bilhões. Não ter lucro, ter o retorno dos 100 bilhões. Obviamente porque tudo isso tem um custo. Se você vende o barril a 50 dólares, o custo mais ou menos são 30 dólares. Portanto, sobra algo como 20 dólares. Assim, precisa de algo como uma década para ter o retorno do investimento, para depois passar a ter lucro. Em um ambiente onde as regras são instáveis, nós não sabemos qual o governo que vai assumir a Venezuela, se de fato eles caminharão para uma democracia, espero que sim, para um mercado livre, para um mercado aberto. Os venezuelanos merecem, mas obviamente as empresas fazem o cálculo. Faz sentido eu investir 100 bilhões para não saber se teremos esse retorno? Vale lembrar também que as petroleiras da Venezuela, as americanas que lá investiam, já sofreram expropriações 2 vezes nos últimos 50 anos. Como é que eles explicam para os seus acionistas o risco de, quem sabe, ser expropriado novamente? Ou seja, é uma insanidade. E aí Donald Trump vem e fala, não, as empresas sim investirão e aquele que critica ficará de fora da Venezuela. Perceba como isso quebra totalmente a liberdade e a propriedade privada de uma empresa que supostamente ela é privada. Sem contar que esse retorno, depois de 10 anos, daria algo como 10% ao ano anualizado. Os títulos públicos da Venezuela estão pagando algo como 20%. O do Brasil paga 15%. Qual é o risco de você investir 100 bi para ter 10% de retorno ao ano? Realmente, pensando sobre negócios, é claro que as empresas ficarão com o pé atrás e ficarão com receio, como de fato estão. Tanto é que um dos executivos em condição de anonimato, escreveu que ninguém quer investir em um lugar quando um simples tweet pode mudar toda a política externa de um país. E é realmente isso, essa volatilidade gera insatisfação para os negócios. O capital ele não tem medo da volatilidade do risco, ele tem medo da falta de previsibilidade, que é o que está acontecendo no Brasil há muitos anos, como a gente vem falando com a intromissão do STF, do Judiciário e da política doentia, obviamente, do Lula. Ou seja, se Trump muda de ideia no meio do caminho, todo o cálculo de 100 bilhões das petroleiras podem ir simplesmente por água abaixo. E claro, as principais podem querer ficar de fora, algumas outras podem querer entrar. A Chevron, por exemplo, nós a testamos lá presencialmente, já está na Venezuela. Ela utiliza a estrutura sucateada da PDVSA, mas ela poderia querer aumentar esses investimentos. Mas tanto as pequenas como apenas a Chevron não conseguem os 100 bilhões suficientes para transformar o parque novamente industrial em algo atualizado. Inclusive, Scott Bessent admite que as principais empresas não estão interessadas em investir na Venezuela. Portanto, a vida e a economia mostrando uma realidade. A esquerda só usa narrativas falaciosas e o que vale na prática é estabilidade. Agora, do outro lado, também, não é porque grande parte das pessoas desse canal defendem, assim como eu defendi Donald Trump frente a Kamala Harris, que não podemos criticar, devemos criticar esse tipo de intromissão. Eu sou
filosoficamente libertário, anarcocapitalista, portanto qualquer tipo de intromissão na economia ela é deletéria, especialmente para os negócios, para a geração de emprego e principalmente para a camada mais pobre da população e obviamente para as liberdades, seja individuais, seja as liberdades de negócio que geram mais renda e levam os países a maiores prosperidades. Esquerda ou direita, a intervenção nos mercados ela sempre é deletéria. E por isso eu sou um dos grandes defensores da escola austríaca de economia. Eu sou contra a existência de bancos centrais. Eu sou a favor de moedas privadas. Podem ter públicas também, e que o público demande a moeda que mais confie. Aquelas moedas que não tenham confiança simplesmente vão a zero. Eu fiz um post hoje no meu Instagram mostrando que a moeda do Irã está valendo 0,601 frente ao dólar. Quase zero. É a pior moeda do mundo. Se essa moeda simplesmente fosse uma moeda privada, ela deixaria de existir. Portanto, que o público escolhesse, e Hayek, que foi prêmio Nobel, já explicou muito bem isso no livro Desestatização do Dinheiro, que eu altamente recomendo a leitura. Portanto, assim como a interferência no Banco Central é completamente deletéria, eu sou a favor que ele não exista, mas se ele existir deve ser completamente independente. Das empresas privadas, a mesma coisa. As aventuras políticas não podem prevalecer. Afinal de contas, todos nós pagamos populismos à esquerda, mas também os populismos à direita. Seguimos.